Glória a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia ou que você acompanhasse a leitura aí no seu local. O texto base dessa mensagem será no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Um trecho extremamente conhecido por nós cristãos, né? Nós conhecemos bastante esse trecho, esse capítulo. Mas eu acho que Deus tem algo para falar com a gente de uma maneira tremenda nessa manhã, amém? Então, segura aí nas cadeiras e se deixe levar pelo Espírito Santo nessa manhã, amém? Abra os teus ouvidos e deixa Deus falar com você, amém? A palavra do Senhor nos diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Até aí estejam assentados em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a história dessa mensagem aqui. Foi bem interessante a forma como Deus, como eu fui inspirado para ministrar essa palavra. Eu não sei se alguns se recordam, no último domingo a qual eu ministrei aqui, já tem acho que um mês e pouco atrás, eu falei sobre nova vida, novas coisas. Não sei se os irmãos vão se recordar. A gente falou sobre essa questão, eu ministrei em cima daquele texto que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Foi esse o texto a qual eu meditei naquela oportunidade. E, irmãos, enquanto foi muito engraçado, muito legal, né, aqui, porque as experiências com Deus são bem interessantes. Enquanto eu tentava me preparar, né, aquela mensagem, esse texto vinha junto. Eu falei: mas meu Deus, esse texto não encaixa, não consigo encaixar ele nessa mensagem. E aí, durante aquele período, eu percebi que o Senhor estava me dando uma nova mensagem. Não era para ser junto com aquela, era uma nova mensagem. Então, vejam, esse texto está no meu coração já tem um bom tempo. Aí a gente vem regando ele em oração, regando ele com o Espírito Santo, né, orando a Deus para que o Senhor pudesse falar conosco. Queridos, o que eu quero também falar com vocês nessa manhã é que, assim, com o passar do tempo, a gente começa a observar algumas coisas na humanidade e a gente começa a ficar preocupado. Todas as pessoas às quais a gente volta e meia conversa, as pessoas dizem: olha, a humanidade está ficando cada vez pior. O ser humano está perdendo o amor ao próximo, o ser humano está perdendo a empatia, o ser humano está perdendo aquele desejo de auxiliar o próximo, está perdendo a capacidade, às vezes até mesmo de adorar a Deus. Irmãos, e qual é a minha preocupação dentro dessa palavra? É que esse tipo de circunstância, esse tipo de pessoas
comecem a brotar dentro da igreja. Porque, meus queridos, nós fomos chamados para sermos servos e servas do Senhor Jesus. E dentro disso, dentro desse chamado, nós fomos chamados para sermos, como foi dito ontem pelo diácono Edson aqui pela manhã, enquanto estávamos nos preparando, que nós fomos chamados para ser sal da terra. E quando nós vamos meditar nessa questão de ser sal da terra, de ser luz do mundo, isso quer dizer, irmãos, que nós precisamos ser diferentes nessa terra. Nós precisamos entender que nós somos chamados para cuidar da humanidade, para servir a humanidade e fazer com que a humanidade se achegue até a presença de Deus. Como é que eu faço isso, irmão Ricardo? Evangelizando, orando por pessoas, entregando a vida dessas pessoas nas mãos do Senhor. Quando tem oportunidade, irmãos, e por favor, não estou aqui, porque você não foi ontem, você não é isso que eu estou dizendo, não, irmãos, porque vários irmãos estavam trabalhando, por exemplo, no dia de ontem. Nós tivemos um trabalho, mas pensa num negócio sensacional. Foi lindo o dia da família ontem. Foi maravilhoso, irmãos. E eu achei, até o pastor conversando comigo ontem, falou: você não foi diácono, né? Você nunca foi separado ao diaconato. Não, eu nunca fui diácono, irmãos. Eu vim direto para o presbitério, né? Então, só que ontem eu achei muito gostoso, porque ontem eu fui meio que diácono lá, né? Lá no evento. Fiquei cuidando da portaria lá, irmãos, né? Então, recepcionando as pessoas, conversando com as pessoas, foi maravilhoso, irmãos, que sensacional. Mas o que eu quero dizer assim, é que a manhã de ontem, né? A manhã de ontem ficou meio... Entenda, que é a parte da manhã do dia de ontem, tá certo? A parte da manhã do dia de ontem foi sensacional. Pessoas... elogiando, né? Olha que maravilha. Pessoas importantes aqui da cidade, irmãos, passaram ali pelo portãozinho que eu estava ali. Olha, elogia a sua igreja, porque nossa, estava muito bem organizado, que bonito, show de bola, irmão, sensacional. E nós fomos chamados para fazer essas coisas. Lá no seu trabalho, meu irmão, você foi chamado para falar do amor de Deus para as pessoas que estão ali. Vocês estão entendendo? Nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Mas, porque não pode faltar o mas, lamentavelmente, nós estamos vendo, eu louvo a Deus, irmãos, e falo isso sem qualquer tipo de orgulho no meu coração, mas eu louvo a Deus pela igreja a qual o Senhor nos chamou para servi-lo. Essa igreja tem feito a diferença não só em Ibaté, irmãos, mas em toda a região, e o Senhor tem sido fiel conosco. Essa igreja tem sido canal de bênção para as pessoas. Isso é maravilhoso. Os irmãos, e quando eu falo igreja, eu não estou falando das paredes. Entendam isso, irmãos. Quando a gente fala igreja, a gente não fala do templo, a gente não fala do nome Avivamento Bíblico, mas a gente fala das pessoas. Você sabia que a igreja é você? Você é a igreja. Entenda isso, tá? Enfim, bom, vamos lá. Só que o que a gente tem percebido nos últimos tempos é que o meio evangélico está ficando meio estranho, irmãos. Está ficando meio complicado, porque a gente vê, e por favor, não estou aqui jogando, não estou aqui com fogo amigo não, irmãos, querendo atirar nos meus irmãos de fé, não é isso não, mas a gente precisa falar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e eu como líder, como um dos líderes da igreja, a gente precisa transmitir aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Então eu não estou aqui criticando, mas entendam, alguns meios evangélicos, o meio evangélico em alguns dos seus
das suas vertentes. Está ficando complicado, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente começa a enxergar algumas coisas no meio evangélico que começa a deixar a gente preocupado. Pessoas que hoje em dia, pastores e líderes que não estão preocupados com o pecado. Líderes que estão única e exclusivamente servindo como um coach. Acho que é isso, coach. Fazendo um trabalho de coaching para que a igreja fique toda animadinha Só que a hora que a gente vai ver e vai falar de pecado, as pessoas se esquecem. Os louvores, né? Como foi cantado aqui nessa manhã, irmãos, eu acho lindo quando as igrejas louvam a Deus falando do céu. Porque, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Acredito que se eu fizer a pergunta aqui, quem quer ir para o céu? Eu acredito que todo mundo vai dizer assim, eu quero. Só que vocês percebem que às vezes não se fala mais sobre ganhar o céu, conquistar o céu. Por quê? Porque para que essa conquista do céu aconteça, é necessário que a vida do ser humano seja transformada. O céu, meus irmãos, não vai ser ganho e não vai ser conquistado de qualquer forma. Para se chegar ao céu, é necessário que um processo aconteça nas nossas vidas. Tá certo? E quando eu vejo nesse texto Nicodemos conversando com Jesus e o Senhor Jesus falando algumas verdades para Nicodemos, isso me inspira a transmitir algumas coisas para vocês nessa manhã. E uma dessas coisas é que nós não somos salvos pelas nossas capacidades. Quando a gente vai olhar a questão de Nicodemos, nós vamos ver que Nicodemos não era qualquer um, irmãos. Nicodemos não era um homem qualquer ali naquela sociedade. O Senhor Jesus, no versículo 10 desse capítulo 3 de João, ele chama Nicodemos de mestre. Olha lá, ó. Disse Jesus, você é mestre em Israel. Quando nós olhamos aqui, o versículo 1 diz, havia um fariseu chamado Nicodemos. E quando nós olhamos essa palavra fariseu, claro que Jesus teve muitos embates com esses camaradas, mas os fariseus, no meio dos judeus, eles eram homens separados e que estudavam a palavra de Deus. Se não me falha a memória, a palavra fariseu já significa separado. É isso. Estou mentindo não, eu acho que é isso aí. A palavra fariseu já significa separado, ou seja, eles eram um grupo separado dos demais, e que eles mantinham aquela questão de prudência e de buscar a palavra de Deus, e eles julgavam algumas questões. Então veja, Nicodemos não era qualquer um, tá certo? Então, irmãos, o que eu quero dizer? Que nós não somos salvos pelas nossas capacidades, porque Jesus, quando começa a conversar com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos, olha Nicodemos, é necessário que para que se entre na glória, para que se vá para o céu, a pessoa nasça de novo. Bom, Nicodemos, ele tinha uma posição privilegiada no meio do povo. Veja, irmãos, que se você for ler o texto, você vai ver que Nicodemos, ele vai
falar com Jesus à noite. E alguns estudiosos que eu pesquisei diz que isso foi porque ele, como ele tinha uma posição privilegiada ali no povo judeu, como ele era uma pessoa diferente e participava de um grupo que era influente ali, ele não queria ser confundido, ou tipo assim, ele não queria ser criticado pelos demais. Então ele vai à noite. Então eu vejo em Nicodemos um homem de posição. Ele tinha uma posição. Meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Não importa a posição que você ocupe na sociedade. Eu não sei se você é uma pessoa importante ou se você não é. Se você é alguém influente ou você não é. E vou nos colocar aqui, né, como presbíteros, né, como nós somos presbíteros, eu, presbítero Pedro, presbítero Gilberto. Não importa se você é presbítero, pastor, apóstolo, bispo ou o que quer que seja, se nós não nascemos de novo, nós não entraremos no reino dos céus. Não é pela nossa posição, não é por aquilo que nós desempenhamos na sociedade. Não é porque é presidente, prefeito, deputado, vereador ou o que quer que a pessoa ocupe, é pela presença de Deus. Nós não somos salvos pelas nossas capacidades, mas pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Eu vejo que Nicodemos, ele tinha dinheiro. Olha o que diz, irmãos, João capítulo 19, o verso 39. Vamos ver se ele tinha mesmo dinheiro. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Isso custava dinheiro, irmãos. E esse texto está falando a respeito do sepultamento de Jesus. Quando Jesus é morto na cruz do Calvário, e quando José de Arimateia pede para sepultar o corpo de Jesus, Nicodemos vai auxiliá-lo. Então veja que Nicodemos leva esses produtos para auxiliar no sepultamento de Jesus. E isso nos mostra que ele era um homem de posse. Ele tinha dinheiro. O que eu vejo aqui, irmãos, e quero passar para os irmãos, muitos estão confiando em suas posses, muitos nesse tempo estão confiando no dinheiro que tem, muitos estão confiando naquilo que ele possui, mas eu quero dizer para você que os seus bens, as suas posses não levarão você para o céu. Se você é o maior dizimista da igreja, se você é o maior ofertante da igreja, você não compra a salvação. Que nem o pastor disse, né? O pastor volta e meia cita essa questão daquele irmão ali na cidade a qual ele pastoreava, que olhando ali o quadro dos dízimos, tinha a irmãzinha lá com o dízimo bem pequenininho, e o dízimo dele embaixo bem grandão. Isso é que é dízimo, isso aqui que é conta. Meu irmão, vou falar um negócio sério. É importante que nós façamos a nossa parte no reino de Deus, para fazermos o reino de Deus prosperar, para aumentarmos a capacidade do nosso alcance. Por exemplo, Mateus, e eu quase chorei ali, irmãos, porque quando eu vim para a igreja, irmãos, quando eu vim para o avivamento, nós cultuávamos na famosa igrejinha. E 30 e alguns anos depois, eu ouço o seguinte, que o ministério de louvor da igreja que nasceu na igrejinha, quer dizer, nasceu lá na sala da casa da irmã Dalvina, vai gravar um DVD, irmãos. Isso é motivo de nós alegrarmos, de nós nos alegrarmos no Senhor, porque é sinal que Deus está fazendo com que a obra dele prospere nessa terra.
Mas nós precisamos entender que por mais rica e que por mais posses que nós tenhamos, não vai ser isso que vai nos dar o reino dos céus. A pessoa pode ter a quantidade de posse que for, a pessoa pode ter a quantidade de dinheiro que for, e isso não o leva para o céu. Tá certo? Nicodemos, será que Nicodemos tinha conhecimento, irmãos? Veja, para Jesus chamar alguém de mestre, essa pessoa não era qualquer um. Vocês concordam comigo? Porque, irmãos, Jesus era Jesus. Vocês estão de brincadeira comigo? Jesus era Jesus, irmãos. E aí, vem um camarada, ali do meio dos judeus, um líder dos judeus, e o Senhor Jesus o chama de mestre. Então esse camarada, irmãos, esse camarada devia ser o cara. Esse cidadão devia ser desenrolado na palavra, não é não? Mas sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que Jesus fala para esse Nicodemos que se ele não nascer de novo, ele não consegue ver o reino de Deus. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que a pessoa pode ser mestre, doutor, pode ser pós-doutor, tem alguma coisa depois de pós-doutor? O que vai aí? Não tem nada, mas deve ter, né? Irmãos, olha, a pessoa pode ser o que for, depois doutor, é doutor 5 vezes, doutor 500 vezes, ele pode ter a capacidade de conhecimento que for, ele pode conhecer a palavra de Deus de pé a cabeça, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, pode saber interpretar os versículos da melhor forma possível, ter um enorme conhecimento de grego e hebraico, mas se ele não nascer de novo, ele não entra no reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós vemos aqui, a impressão que nos dá é que Nicodemos, apesar de todo o seu conhecimento, ele vivia a religiosidade. Deixa eu falar mais uma coisa para você. Não adianta você ser um religioso. Não adianta você bater cartão aqui na igreja todo domingo. Não adianta você participar de todos os trabalhos que a igreja oferece. Não adianta você ser um religioso. Se você não nascer de novo, você não terá a capacidade de herdar o reino dos céus. Isso é forte, não é? Irmãos, infelizmente, lamentavelmente, o que nós temos visto são inúmeros religiosos nessa terra. Pessoas que defendem a sua igreja com unhas e dentes, pessoas que defendem a sua religião de todas as formas, mas não têm a sua vida transformada. Vida transformada por Jesus é algo que vai além de ser, de ter posses, de ter dinheiro, de ter posição. Ser transformado por Jesus vai muito além de ser um religioso. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Então Jesus ele chama Nicodemos e diz: olha, se você não nascer de novo, olha o que diz o verso 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu quero te fazer uma pergunta bem séria nessa manhã. E eu não quero ser o pregador chato do domingo, mas eu preciso fazer uma pergunta muito séria para você nessa manhã. Como é que está a tua vida na presença de Deus? Irmão,
Pergunta dura essa. Mas eu não posso sair daqui nessa manhã sem te fazer essa pergunta. Como é que você está diante de Deus? Como está a sua vida na presença do Senhor? Amém? Deixa eu tomar água. Bom, então nós vimos que não é pelas minhas capacidades, mas eu preciso nascer de novo então. Meus queridos, mas para você nascer de novo, eu vou te dar uma notícia que ao mesmo tempo é boa, mas ao mesmo tempo é ruim. E por favor, entendam o que eu vou falar nessa manhã. Não quero ver ninguém pendurando corda em casa. Para você nascer de novo, você tem que morrer. Que isso, presbítero Ricardo? Vamos ler lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, do verso 6 até o 11. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vocês entenderam a pegada aqui, irmãos? Eu não estou aqui fazendo uma mensagem incentivando o suicídio. Não, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus esse pensamento maligno. Mas, meus queridos, se nós queremos nascer de novo, nós precisamos morrer, mas morrer para o mundo, morrer para as coisas que praticávamos no passado. Muitos se aproximam de Cristo e permanecem os mesmos. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão. A sua natureza pecaminosa, ela tem que ser transformada. Não há como nós chegarmos a Jesus, nós entregarmos a nossa vida a Jesus e deixar com que o nosso passado continue sendo atuante. Aquela vida de pecado que outrora nós tínhamos, ela precisa ser exterminada. Muitos querem vir a Jesus e continuar praticando as mesmas coisas que praticavam no passado. O pastor não está vendo não, irmão. Posso fazer. Irmão. Ninguém está vendo. A Bíblia nos diz que se nós descermos ao mais profundo do abismo, ali o Senhor vai nos ver. Se nós subirmos ao mais alto dos céus, os olhos deles vão estar ali sobre nós. Meu irmão, nós temos que nos livrar do velho homem. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 22.
quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Olha o negócio de vocês, irmãos. Novas criaturas têm novos procedimentos. O Ricardo fala, não, fala. Meu irmão, me desculpe a sinceridade e o jeito, de repente, tosco que eu vou falar com vocês nessa manhã. Mas quem me conhece sabe que de vez em quando dá uma escorregada e fala umas abóboras, né? Irmão, até quando você vai querer ficar se enganando? Até quando? Até quando você vai querer dar uma de santinho para mim? Para mim? Vira nada não. Vira nada não. Você precisa ser santo para Deus. Você precisa mudar a sua vida para Ele, porque Ele conhece o seu íntimo, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você faz, o que você deixa de fazer. Não adianta nada eu ser crente aqui na igreja, mas quando eu chego lá fora, o meu testemunho é completamente diferente. Não adianta nada. Irmãos, e quando eu falo que nós precisamos ser transformados, isso é completo. Não é pela metade. Da outra vez que eu ministrei, eu disse que muita gente acha que está salvo porque não bebe, não fuma, não rouba, não mata. Isso é obrigação, irmãos. Eu não bebo, eu não fumo, não mato, não roubo, sou trabalhador, eu sou trabalhador. Eu também sou, irmãos. E se eu não nascer de novo, eu não deixo faltar o pão para minha casa. Se faltar na sua casa, vai faltar para você também, ô cabeçudo, cabeçuda. Meus irmãos, mas a partir do momento em que nós nos achegamos a Jesus, quando nós colocamos a nossa vida diante do altar, e quando nós dizemos assim: Senhor Jesus, está aqui esse monte de carne, e é um montão mesmo, né, irmãos? Está aqui esse montão de carne aqui, está aqui esse montão, está aqui esse ser humano que muitas vezes te desagrada. Meu irmão, o Senhor Jesus, Ele olha para nós e diz: filho, eu estou aqui, eu vou te ajudar, mas para isso eu preciso querer a mudança na minha vida. Você precisa querer mudar, porque caso contrário, meu irmão, Jesus, o Espírito Santo, Ele não é intruso, Ele não vai entrar com os dois pés na porta e fazer algo que você não queira. Uma das coisas que nós ensinamos no Casados para Sempre, uma das coisas que nós volta e meia falamos para os casais que andam junto com a gente, é que eu preciso reconhecer os meus erros. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso saber aonde eu estou errando. E não justificar os meus erros, mas reconhecê-los, entregá-los aos pés do Senhor Jesus e buscar forças em Jesus, para que eu possa me regenerar, me transformar e ser um novo homem, uma nova mulher na presença de Deus. Eu preciso. Meu irmão, eu conversava com a Michelle e com o Juninho ontem à noite, e não tinha nada a ver com a mensagem. Nós conversávamos sobre pessoas. Infelizmente,
ainda existem muitas pessoas que vivem precisando de muletas para estar na presença de Deus. Não conseguem caminhar sozinhos, não conseguem buscar a transformação de Deus. E muitas vezes, a culpa pela não transformação, a culpa pelo não novo nascimento dessa pessoa, ela joga em outras pessoas. É porque o meu pastor não me visita, é porque os presbíteros não ligam para mim, é porque isso... Não. A culpa é minha. Se a minha vida não está sendo regenerada, se a minha vida não está sendo mudada, não é culpa do pastor, não é culpa dos presbíteros, a culpa é minha. Porque muitas vezes nós deixamos de buscar a vontade de Deus. Glória a Deus. O procedimento de transformação para a tua vida, ele deve ser completo. Entenda uma coisa: ninguém que vem a Cristo continua do mesmo jeito. E eu volto e meia estou falando isso na igreja. Ninguém que vem a Cristo permanece do mesmo jeito. E agora eu vou acrescentar uma coisinha nessa frase que eu sempre falo. A mudança que ele faz é completa. Não é pela metade. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Bom, mas Jesus, ele fala algo para Nicodemos, que ele dá tipo o segredo para que esse nascimento aconteça. Olha o que diz o verso 5, capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha o que diz o 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, meus irmãos, esse nascer de novo não é um nascer de qualquer jeito. Essa transformação não é uma transformação de qualquer jeito. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. E eu, dando uma pesquisadinha nesse trem da água aí, né, e do Espírito, o que nós podemos entender, por exemplo, o nascer da água. O que é nascer da água? Irmãos, olha que coisa interessante. A água, ela simboliza pureza, limpeza. Quando nós vemos em muitos textos da palavra do Senhor, nós vemos que quando eles entravam numa residência, eles lavavam os pés. Quando eles iam participar de alguma refeição, havia a questão de lavar as mãos. Isso era um sinal de limpeza, de pureza. Veja que quando Jesus faz o milagre lá, o primeiro milagre dele, que é transformar água em vinho, as águas, aquelas águas estavam em talhas que, se eu não me engano, eram águas que eram reservadas para que houvessem a limpeza das pessoas ali.
batismo, ele é extremamente importante para o cristão. Olha o que diz Marcos capítulo 15, Marcos 16, do verso 15 ao verso 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, irmãos, algumas pessoas, quando olham essa questão de nascer da água, automaticamente elas já fazem um paralelo com essa questão do batismo. Eu preciso ser batizado para poder ser salvo. Mas, ó, mais de novo, vou falar um negócio aqui para vocês. O batismo em si não salva ninguém. Que isso, irmão? Olha o que esse irmão está falando aí. Jesus falou que tem que batizar para ser salvo. Realmente, Jesus falou que quem crê e for batizado será salvo. Mas, irmãos, ser batizado não significa que eu já estou salvo. Que isso, irmão? Eu não anotei esses versículos porque é muito longo, mas quando nós vamos ler em Atos capítulo 8, se não me falha a memória, eu acho que eu marquei errado aqui, eu pus João, mas não é João, é em Atos capítulo 8, do versículo 9 até o verso 23, esse trecho ele vai nos narrar a história. Ah lá, esse aí mesmo, mas eu não vou ler ele todo, porque é muito longo. Ele nos narra a história de um homem chamado Simão. Não é o Pedro, é um outro Simão. E quando você lê lá na sua Bíblia, você vai ver lá, logo no comecinho, Simão o mago. A palavra do Senhor nos diz que Filipe pregava a palavra do Senhor na Samaria. E esse homem chamado Simão, ele ouviu a palavra do Senhor. Só que ele era um camarada, irmãos, que vivia de feitiçaria, de magia. E esses truques dele aí, ele arrastava uma galera atrás dele. Mas, através da operação de milagres em que ele via na vida de Filipe, ele se converteu. E foi batizado. Olha, que coisa maravilhosa. Aí, os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo que tinha uma galera lá em Samaria que estava aceitando Jesus, que estava sendo batizado, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Os irmãos ali de Jerusalém separa dois. E se a cabeçona não está falhando, Pedro e João. Pedro e João? Acho que é isso. E manda eles lá para Samaria. E os camaradas, os dois apóstolos chegam lá e vai impondo as mãos naquelas pessoas que tinham que tinham aceitado Jesus, que tinham se convertido. E a palavra do Senhor nos diz que essas pessoas começam a receber o batismo com o Espírito Santo, através da oração por imposição de mãos daqueles apóstolos. Olha que coisa linda, irmãos. Aí o tal do Simão olhou aquele negócio e falou: rapaz, esse negócio é bacana, eu quero também. Eu quero também. E ele chega para os apóstolos e diz: qual é o preço? Eu vou dar uma quantia em dinheiro para vocês. E vocês, me dá esse trem aí que eu quero fazer isso aí também. Irmão, mas Pedro dá um esculacho nele. Pedrão, né? Pedrão abençoado. Dá um esculacho nele. Você tá maluco, rapaz? Eu sei, é seu dinheiro, né?
Mas o que eu quis dizer com esse trecho da palavra? Simão não era batizado, mas a transformação ainda não havia acontecido na vida dele. Então o que eu quero dizer é que ser batizado, o batismo em si como só simbolismo puro e único, não salva ninguém, irmãos. O que nos salva é aquela água que está em João capítulo 7, o verso 37 e o 38. Olha o que diz aí, irmãos: no último dia e mais importante dia da festa, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, nascer da água é essa água que Jesus nos dá. É uma água que ela, quando entra em nós, ela faz uma limpeza, ela faz uma asepsia da vida da pessoa. A pessoa já não consegue mais pecar, a pessoa já não consegue ter a mesma vida, porque a água que Jesus está mandando para ele está limpando ele, está transformando ele. E se nós lermos um pouquinho à frente desse texto, ele diz que essa água, Jesus falava, era do Espírito Santo que havia de vir sobre eles. Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para você: encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Se nós queremos nascer de novo, nós precisamos nascer. Essa água que vai fazer a gente, essa asepsia, é a água de Deus, a água do Espírito Santo que Jesus nos dá, esse rio que vai fluir de nós. E eu acho muito interessante essa questão de um rio, irmãos, porque um rio, um pocinho, tem muita água, não tem? Um poço tem muita água, bacana. Mas quantas pessoas esse poço atende? Por exemplo, se eu não me engano, aqui Batendo tem uns 4 ou 5 poços artesianos para atender a população toda, certo? Um poço atende um número limitado de pessoas, mas um rio, irmãos, oh Jesus, mas um rio é gente demais, começa a ser atendido por isso aí, irmãos. Alguém aqui já ouviu falar da transposição do Rio São Francisco? Todo mundo já ouviu falar, né, irmãos? Os camaradas foram lá, fizeram um desvio no Rio São Francisco para que as cidades mais áridas lá do Nordeste recebessem um pouquinho d'água e que essas cidades fossem transformadas pela presença dessas águas do rio que passam por ali. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Você não entendeu ainda? Jesus está querendo que nasça um rio dentro de você, para que as pessoas que estão à sua volta sejam transformadas, sejam mudadas. A mudança vai acontecer em você, mas não vai parar em você. As pessoas que estão à sua volta vão falar: meu Deus do céu, esse camarada está diferente. O que está acontecendo com você? Estou indo na igreja e Jesus está falando comigo, a presença de Deus sobre minha vida, e eu estou cheio do Espírito Santo. Rapaz, estou gostando desse tempo, vou com você. E aí é 1, é 2, a hora que vê um montão de gente, irmãos. Está certo? E eu quero começar a encerrar, que nós também precisamos nascer do Espírito. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Isso é muito lindo, irmãos. Quando nós nascemos de novo no Espírito,
a nossa carne automaticamente ela é anulada. O desejo do pecado é extirpado da nossa vida, porque todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, tudo aquilo que nós fazíamos antigamente, aquilo já não dá mais prazer. O que nos dá prazer é o Espírito de Deus em nós. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você fica tão feliz quando você ouve um louvor bonito? Sabe por que você fica tão feliz quando você ouve uma palavra bonita? Quando você ouve um pastor pregando bacana? Sabe por que você fica feliz? Quando o fogo de Deus cai sobre a igreja? É porque a sua vida já não é mais comandada pela carne. A sua vida é comandada pelo Espírito. Nós já não buscamos mais satisfação naquilo que o mundo nos oferece, mas a nossa satisfação está em adorar a Deus, em fazer aquilo que alegra o Espírito de Deus. Você já não sente mais prazer nas coisas do mundo. O mundo para você te causa náusea. O mundo te causa enjoo. Porque em você está o Espírito de Deus. E essa transformação nós temos que buscar. Amém. Vamos nascer de novo? Isso se você já não nasceu. Quem sabe você já nasceu de novo. E hoje você está só no processo de transformação. Você está só no processo de aperfeiçoamento dessa nova vida. Mas você que está aqui nessa manhã, o nosso culto não está sendo transmitido agora, mas essa mensagem provavelmente vai para o YouTube da vida aí. Você, meu irmão, que está assistindo essa mensagem no YouTube, eu te desafio nessa manhã a nascer de novo em Cristo Jesus. Amém? Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu quero orar com você. Ministério de louvor, vamos cantar, vamos louvar a Deus, vamos orar e cantar, como diz o pastor Joel.